noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem Tudo, e graças a você? Deus. Vou ajeitar aqui o celular porque estava cortando meu rosto. Melhorou? Eu Está conseguindo também, me ver? eu estou lhe vendo bem. E você? Ah, Está também, tudo bem. me ouvindo bem também? Tá, o som tá ótimo e a imagem também. Perfeito. Boa noite a todos, eu me chamo H. Ricken, eu sou de Joinville, Santa Catarina, e autora de Nossa Decadência. Bem-vindos ao Ironizando. Eu sou, como eu disse, eu sou autora de Nossa Decadência, que é um livro de poesia de protesto, quando diz quem ousou nomear a cor do crime? Ou quando diz, ou quando ensina a orar, né? Obrigada a Deus por ter me feito do seu jeito. Convido vocês para pensar fora da caixa hoje. Lendo Nossa Decadência, que está à venda diretamente comigo, no direct do Instagram, ou na Amazon. Tá? Você paga apenas R$ 18. Já está conosco a nossa queridíssima Palmira Reine. Nossas boas-vindas, Palmira. Sinta-se bem-vinda ao Ironizando. Eu que agradeço, Eru. Muito obrigada por esse convite, por essa participação, né? E tenho certeza que vamos ter momentos muito, muito ricos e interessantes hoje. Ah, com certeza vamos. Duas mulheres empoderadas, não dá outra coisa. É verdade. Exatamente. Nós vamos ter um quadro hoje um pouquinho diferente, são Poesias que Impactam, o nome do nosso programa hoje. Então, a gente escolheu a dedo poesias diferenciadas e vamos trabalhar com um dueto aqui de poesias de vieses diferentes. Palmira me disse que vai trabalhar com poesias em favor da mulher. Eu vou trabalhar com poesias em favor da natureza. E, na verdade, a mãe natureza, a mãe mulher, no fim acaba tudo na maternidade, não é? Verdade, Aquela... porque a mãe natureza também, a gente pode fazer essa relação com a mulher, né? Exatamente. Palmira, conte-nos um pouquinho da sua trajetória literária hoje, para nós. Então, eu comecei muito cedo, desde criança, na verdade, meu pai fazia saraus em casa Que e ótimo. nós éramos, ele fazia recitais, né? E Uhum. nós, pequenos, ficávamos ali querendo recitar poemas. Então, desde pequena eu já fui assim, digamos, levada a gostar da literatura, né? E Uhum. aí escrevi bem cedo os meus primeiros livros, quando eu tinha 19 anos. Depois eu dei uma paradinha, porque fui fazer mestrado, doutorado, taraná, terminar tudo isso. E depois eu retornei em 2015, né? E Uhum. aí voltei a escrever novamente. Então, a minha trajetória é essa. Interessante. Resumindo, E você lançou o primeiro livro quando? Em 2015? na verdade, eu tinha lançado o livro primeiro. Meu primeiro livro foi um livro infantil chamado Pontinho Desapontado, que era a Uhum. história de um ponto final que queria ser uma vírgula. E Uhum. logo depois deste livro, eu lancei um livro de poemas que se chamava As Quatro Faces da Lua, né? Olha, Que eram interessante. poemas que eu vinha escrevendo já. Então, eu só tinha 20 anos naquela época, na Imagina. década de 90, no finalzinho da década de 90. E aí Olha foi o meu só. primeiro livro. Depois eu parei e aí retornei de novo em 2015. Então teve uma paradinha aí, um período em que eu parei de escrever, mas a escrita não parou de estar em mim, apesar de eu ter parado de A escrita, escrever. quando entra na gente, nunca mais sai. Você É trabalha verdade. literatura infantil e poemas e poesia, né? Isso, exatamente. Interessante, interessante. Bom, para falar um pouquinho de mim, a maioria das pessoas sabem, mas quem está nos assistindo hoje, eu estou batendo na porta dos 60 anos com muito orgulho. Eu nunca esperei fazer 60 anos como eu estou agora. Porque é uma idade maravilhosa, parece que a gente começa tudo de novo, a gente começa a se planejar tudo de novo, sabe? Porque você tem que planejar a vida agora para 20, 30 anos estourando, então você tem que ser tudo rápido agora.
Eu lancei meu primeiro livro ano passado, que é Nossa Decadência, que é um livro de poesia de protesto, né? Eu escrevi tardiamente, não, lancei tardiamente, mas meu sonho era sempre escrever. Só que eu fui mãe, optei por ser mãe solteira e eu precisei esperar os filhos crescerem para daí então cuidar da minha vida e dos meus sonhos. Agora meus filhos estão encaminhados e eu posso cuidar da minha vida. E daí nesse período aí eu escrevi eu estou com 18 livros na fila de impressão, de lançamento. Então, se eu não escrever mais nada, eu já estou no lucro. Né? Agora, em junho, eu quero lançar Herdeiros do Arco-Íris, que é um livro de poesia totalmente voltado à celebração LGBT. Eu não falo em empoderamento, eu acho que a gente tem que celebrá-los, um degrau acima. A gente tem que celebrar essas vidas maravilhosas que estão aqui no universo, nesse tempo, nesse espaço, para ajudar ao desenvolvimento humano. Tá? A começar pela primeira poesia que fala: renegociei com o fornecedor da vida o erro da entrega da minha embalagem. Então, ali você já começa a quebrar os paradigmas. O livro é belíssimo, tem uma capa belíssima, eu vou colocar depois na edição desse vídeo, eu coloco a capa e tudo mais, depois esse vídeo vai para o YouTube e aí vocês conhecem um pouquinho dessa história. E em outubro eu quero lançar In Natura, que são as poesias que eu vou ler hoje. In Natura é um livro que celebra a natureza, a mãe natureza, com uma exuberância, com uma agressividade literária, vamos dizer, das palavras, ou assim, mas é com uma gula de vida, entendeu? Uma gana de vida, isso que é interessante no In Natura, e já tem um nome que é bem peculiar também, né? Bem ao natural, in natura. Eu não tenho a capa dele ainda, mas tá andando. Vai ser um grande livro e as pessoas passam a ter uma visão diferente depois que lê. E sabe que o seu livro, meu e de tantas outras escritoras, a gente ajuda as pessoas a ter uma visão diferente das coisas. Mas vamos seguir. Existe uma fina iguaria da alma que somente os poetas conhecem, que é essa dinâmica com as palavras e com o tempo e com os sentimentos. Costumo dizer que escrever é tão intenso e suave que se assemelha a uma bebida mental. É como abrir janelas mentais no leitor e mostrar que a vida é extraordinária. E isto é. Escrever é como contemplar um parto, onde a vida lhes contida rompe um portal e ocupa espaço em nosso tempo real. Escrever é um ato revolucionário. Nesse bloco agora, nós vamos poetar. Bora lá poetar? Vamos lá. Bora! Vamos começar com um poema seu, Palmira. Eu estou louca para ouvir um poema seu e comentar sobre ele. Eu tenho lido muita coisa sua e amado. Então, fique à vontade para poetar para nós. Obrigada, Ero. Olha, eu vou ler agora um poema que se chama Basta, que vai estar no livro chamado Nasça Mulher, que vai ser publicado no segundo semestre pela editora Vienas Abertas, com o selo Mulherio das Letras. Olha. O poema é assim. Naquele dia, Rita rasgou-se inteira, cortou os cabelos, catou do chão seus cacos, refez-se, recosturou-se. Não ia mais mendigar afeto. Decidiu não ser mais objeto. É bem exato, isso que nós falamos muito ultimamente na poesia. A mulher, ela tem que ser prioridade dela. Ela é sua prioridade, porque o que a mulher sofre, o que a gente está vendo no dia a dia, e ainda mais com a pandemia que aflora dentro de casa, na convivência, né? Quantas Ritas e quantas Marias e quantas Joyces e Joanas que apanham sem necessidade, e a gente tem que gritar isso de fato na poesia e deixar isso latente. Parabéns, lindíssima, e faz realmente a gente pensar. Obrigada. Eu vou ler para vocês um poema, como eu disse, nós temos duas vertentes aqui, isso que é interessante, esse paralelo e essa aceitação de duplas vertentes. Oasis 520741,
8. Depois eu explico por quê. Minha alma indomada vagueia ao sabor dos ventos do norte. Às vezes entra numa zona abissal de cores, formas e tamanhos, onde as criaturas vivem além das regras do tempo. Lá tem nuvens de neve marinha. Vi peixes de pé, andando sorrateiramente. Vi um caça-bruxas de perto. E um bando de peixe-espada, pretos, de cabeça dourada, nadavam de pé, provocando o som de batidas de espadas. Vi um peixe deitar-se para dormir. Deve ser uma coisa extraordinária, uma oportunidade única de viver em paz. Os corais das profundezas são extremamente belos e refinados. Têm a exorbitância da criatividade e a audácia de sobreviver de partículas de comidas. Como uma simples esponja do mar pode se autoconstruir numa maravilha tão excêntrica? As sensações inexplicáveis geralmente são as melhores de sentir. Então, Herô, muito obrigada pelo poema. É um poema um pouco diferente do que eu recitei aqui, mas a gente vê que é a temática da natureza vindo como um grito, né? Eu acho Sim. assim que é um grito também, não só de uma narração do que você vê, né? Mas Uhum. também de um grito pela vida que ali se apresenta, pela vida que ali se descortina aos nossos olhos, que muitas vezes a gente deixa passar como se não houvesse nada ali, mas que aos olhos do poeta, da poesia, aquilo descortina essas maravilhas que a gente cotidianamente não consegue ver. Então, eu acho Exatamente. que a poesia tem esse papel, né? O olhar do poeta tem esse papel de descortinar essas Ex questões. Exato. E como seu poema descortina a violência contra a mulher, e o meu contra a vida nas profundezas do oceano, e no final tudo é contra a vida. Ah, quem vai. Eu sou um pouquinho. Eu sou feminista em excesso até. Quem comete os maiores males da humanidade? Não somos, 99% são os homens, 1% é feito por mulheres. Quem vai no fundo do mar cometer as atrocidades e tudo mais é o homem, não é a mulher. A mulher é a renovação, sempre, 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 sempre. Obrigada pelo comentário. Vamos conhecer mais um poema seu. Então, o próximo poema, eu separei 3 poemas dessa obra minha que vai sair ainda, né? Uhum. Então, vai sair no segundo semestre, como eu disse. E agora eu vou ler um poema que se chama Feminicídio. E é assim: quantas mulheres são mortas por não poderem ser donas do corpo e da vontade, da escolha entre o sim e o não? Se a bala fala, o silêncio cúmplice cala e controla e assusta. Quantas Ritas, Anas, Marias apanham todos os dias, são impedidas de sorrir, impedidas de decidir como e quem querem amar. São mortas por lavar a honra de uma masculinidade medonha que não aceita ouvir não. No rastro que mata Teresa está o silêncio que impera, a sociedade que tolera, a piadinha na mesa. Está a mulher explorada, a culpada por ser estuprada, a que tem que apanhar calada, na rua ou na calçada. E ainda há cúmplices olhares que justificam as barbáries. Quem ama pode matar. Meu Deus, maravilhoso. É um grito, 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 ensurdecedor. E talvez eles ouçam, né? Os homens precisam evoluir, e se algum deles estiver nos assistindo, evoluam, porque o mundo precisa dessa evolução. Não há necessidade de bater numa mulher. O teu poema é magnífico porque ele grita isso aos 4 ventos, para que as pessoas evoluam como ser humano. Não há necessidade. Tá? Se não dá certo, separa.
sabe? E essa é a nossa responsabilidade social, quando eu falo que os poetas têm uma responsabilidade social, é exatamente esse alerta. Quando as coisas vão mal, quem que alerta? É a poesia, é a escrita, é o escritor, é o jornalista, é o profissional das letras, se não somos nós que alertamos, e nós que contamos para o mundo o que os humanos fazem. Não é? Isso é muito interessante. Então, nós temos uma responsabilidade social muito grande e muito doída, porque nós sentimos tudo isso. Esse caso que aconteceu agora com esse menino, que foi assassinado de 4 anos, normalmente eu escrevo poemas sobre assuntos assim, mas eu não tive coragem. Porque é difícil até de falar, sabe? Foi terrível, E terrível esse sempre caso. praticado por um homem. Ali teve a conivência da mãe, lamentável. Algumas de nós se perdem nessa paixão doentia de servir a seu homem. Não faça isso. E eu alerto sempre, você é sua prioridade, mulher. Você não é prioridade de macho. Acorda, põe isso na cabeça. Se você começar a ler um pouquinho de poesia, você já vai perceber isso. Leia a poesia da Palmira Heine, que é maravilhosa nesse sentido. Você já vai perceber que macho nenhum é prioridade nossa. Nós somos nossa prioridade, os filhos são nossa prioridade. E isso que a gente tem que propagar aos 4 ventos. Meus parabéns pela sua poesia. Obrigada. Belíssima, sentida, dói na alma, mas extremamente necessária. Né? Obrigada. Eu vou ler um poema meu que chama-se Já Imaginou, que também está no In Natura, e que, na verdade, fala de um outro jeito dessa agonia feminina pela qual nós passamos, mas aqui num outro contexto. Já imaginou? Todo oceano pode ser o lago do quintal de Deus? Já imaginou como ele cria cada criatura nele existente? Já imaginou que ele sempre conta todos os seus rebentos? Já imaginou que ele sabe quem capturou, torturou ou comeu uma de suas crias? E eu, você, nós, será que pertencemos à espécie que ele criou e controla? Pelo andar da carruagem, acho que ele protege suas outras criaturas de nós. Acho que até ele se protege de nós. E isso me dá medo, muito medo. Verdade, né? Eu acho que tem uma relação e conversa com o poema que eu Sim, li, sim. recitei agora, né? E nós não Porque combinamos, né? esse Como medo, quer dizer, será que converge? realmente nós somos nós somos criaturas ou não, né? Criada por esse ser divino, né? Que você traz na sua poesia, de maneira que eu acho que também passa por uma denúncia, não é só a gente pode pensar à primeira vista que é um poema de cunho religioso, porque você está Não. falando dele, mas não é. Pelo contrário, é um poema que traz também esse diálogo com essas Uhum. questões, né? Que são questões também sociais, que tem a ver com isso que você tinha falado antes, dessa função do poeta, né? De estar Uhum. denunciando isso, de estar fazendo refletir sobre isso. Então, Sim, quem somos nós realmente? Por que ele se protege de nós e o seu medo, o medo do eu poético, dessas criaturas que precisam estar aí. Deus precisa se proteger delas, de inclusive, nós, né? dos... Proteger Uhum. É isso, bem assim. proteger das outras criaturas que ele criou. Então, também, eu acho que também passa por esse grito, né, de um outro modo, mas costurando um pouco também uma relação com o poema que eu li. Sim, eles estão interligados de formas diferentes, mas falam da mesma violência de cunho masculino, né, machista, a mesma Isso, violência. Tá? Se exatamente. até, eu acho que até ele se protege de nós, e isso me dá medo, muito medo, porque no Pois meio de é, eu quem acho nós que convivemos.
E eu acho que isso aí, essa parte é a parte mais que mais me chamou a atenção nesse poema, né? Porque até Uhum. ele se protege de De nós. nós. Exatamente. E isso dá medo, Dá- nos dá medo, né? Nos dá medo. A todos. Dá. Mas vamos conhecer mais uma poesia sua. Hoje o seu tempo estava bem limitado, por isso nós trabalhamos poesias bem num tempo curto, para que a Palmira tenha outro compromisso. Né? Vamos É, conhecer o poema seu. às 8 horas eu tenho uma outra live. Mas para Aham. fechar, eu vou fechar com esse poema que se chama Nasça Mulher, né? Que Uhum. foi um poema que viralizou na internet. Eu postei no Facebook. Quando eu vi, tinha mais de 500 compartilhamentos. Eu disse, Olha Ave Maria. só! Então, o poema é: Nasça mulher, nasça mulher e seja motivo de luto para uma família na Índia. Nasça mulher e tenha seu clitóris mutilado na África do Sul. Sim. Nasça mulher e apanhe em público por usar calça comprida no Sudão. Nasça mulher e seja espancada pelo marido na Arábia Saudita. Nasça mulher e saia de casa sem corpo, com burca e somente uma tela nos olhos e boca em Cabu. Nasça mulher e seja apedrejada por se atrever a não se casar com alguém que sua família escolheu no Paquistão. Nasça mulher e case sendo criança no Irã. Nasça mulher e seja queimada com ácido por recusar casamento na Índia. Nasça mulher e não tenha direito de dizer seu próprio nome no Afeganistão. Nasça mulher e seja queimada viva na Nicarágua. Nasça mulher e seja morta por se livrar de um relacionamento abusivo no Brasil. Nasça mulher, sem nome, sem rosto, sem corpo, sem vontade, sem direito, sem sorriso. Se atreva a nascer mulher. Eu vi o seu poema, eu tive acesso a esse poema na internet e confesso que dá um tremor na gente ver isso. Eu não passei por nenhum momento ainda, nos meus 60 anos, de atrevimento masculino de grande monta. De pequenas montas, sim, mas de grande monta, não. E esse poema seu, ele... Acho que todos os homens deveriam de ouvi-lo ou de lê-lo, deveria ser lido nas igrejas, para começo de conversa, porque ali é que começa a submissão feminina. Tá? Com certeza. O local de tudo onde começa a submissão feminina e a dominação. Tá? Deveria ser lido na igreja, deveria ser mudado a história do que eles pregam para que tenha respeitos iguais. Tá? Esse poema é de uma profundidade, de uma... Ele é belo e é triste e é chocante e necessário, e tudo ao mesmo tempo, porque a que ponto de involução nós chegamos? E é isso que nós temos que pensar. Então, quando a gente vê um poema dessa grandeza e com essa dor e com esse assustamento, né, nós temos que pensar onde foi que nós erramos para chegar a esse ponto de ser necessário escrever um poema dessa natureza. Parabéns pela coragem, pela garra e de colocar a cara a tapa e escrever. E realmente, nós somos feministas ao extremo, e já vi que tu é uma das minhas, e que nós não baixamos a cabeça para macho nenhum. E volto a dizer, mulher, você que está nos ouvindo, você é sua prioridade, não é prioridade de macho porra nenhuma, desculpa a expressão, mas é isso que a gente tem que falar. Né? Ou eles nos respeitam, ou eles não nos têm. Né? Eu tive uma live semana passada com a Gislene Teixeira falando sobre o poder do batom vermelho, e nós chegamos a uma conclusão de que quando você sai no primeiro encontro, quando o cidadão te fala, não gostei, eu não quero que você use esse batom, ali você corta. É o primeiro, não deixa o segundo sinal, não deixa o terceiro, porque no 10º sinal é o feminicídio que acontece. Então é ali que tem que ser
eliminado. Eu não gostei eu não gosto que você corte o cabelo. Elimina, tira da sua vida. Você tem prioridade sobre sua vida, seu corpo e tudo mais. Você decide se você corta o cabelo, se quer usar batom vermelho, blusa vermelha, calcinha vermelha, sutiã vermelho, não interessa. É você que decide, ninguém mais. Ninguém é propriedade da sua vida, do seu corpo. E graças a esse tipo de comportamento, nós precisamos escrever esse tipo de poesia para alertar. Na verdade, é um puxão de orelha delicado, gentil ainda, tá? Para que se conserte comportamentos tão bestiais como o machismo e o patriarcado. Parabéns pela coragem. Obrigada. Tá? Vamos ler um pouquinho de mais um poema de Inatura, chama-se Observações Cósmicas. Imagine poder fotografar o coração do universo. Imagine tirar fotos astronômicas de toda a escuridão da Via Láctea. Imagine poder estar em Marte e assistir o pôr do Sol, ou o pôr da Lua, ou o pôr dos planetas. Imagine estar no espaço e poder ver a nebulosa de Carina, ou a grande nebulosa de Gum, mais à direita. Imagine ver Canopus, a segunda estrela mais brilhante do céu. Eu queria ver uma galáxia anã, talvez a grande nuvem de Magalhães, aquela mancha prateada logo abaixo da Via Láctea. Queria ver Saturno, com seu noturno escuro e nublado. Queria ver um arco-íris lunar numa lua cheia, pois seu efeito visual deve ser um espetáculo da natureza. Você já viu as cores de um meteoro? É apenas um risco luminoso no céu, com várias cores magníficas, não detectáveis ao olho humano. Deve ter tanta coisa extraordinária para se apreciar no cosmos. Enquanto isso, aqui na Terra, aqui, a oeste do meridiano de Greenwich, o comandante Mori e seus lacaios, vazios e desumanos, criam políticas públicas para matar humanos que amam. Nesse lugar e nesse tempo, não há nada digno de registro para os habitantes cósmicos. Muito bom. Eu achei magnífico magnífica, né, essa ligação que você faz, né, entre o que a gente tem aqui na Terra, né? Quer dizer, tem tanta coisa para se comemorar no espaço, o Saturno, tal, mas aqui a gente tem políticas genocidas que estão matando pessoas, a gente tem políticas que estão segregando, a gente tem pessoas que estão sendo excluídas, a gente tem tudo isso, né? Então, na verdade, o que a gente tem para comemorar na Terra? Né? Nesse O que a gente tem momento, para comemorar? nada. Nesse momento, nada. A gente tem ao contrário, né? A gente poderia pensar, né, numa viagem astral para o universo, para ver o Saturno, para ver Marte, para ver lá as constelações e tudo mais, mas quando a gente coloca os pés no chão de onde a gente vive, a gente percebe as mazelas, né, em que estamos inseridos, a gente percebe esse jogo de poder, a gente percebe essa questão tão mesquinha, né, de excluir, de matar, de dizer que o outro não pode algo, ou não pode ser daquele jeito, ou de controle, né? E isso aí, eu acho que é uma coisa bem interessante do poema, porque você traz de um modo a que a pessoa, o leitor, no final, né, detecte isso, porque quando você traz a terra para dizer que aqui a gente não tem nada para comemorar, e realmente não tem, né? Não temos. Não há nada digno de registro para os habitantes cósmicos. Realmente, Exatamente. nesse momento, nós somos a vergonha de todo o cosmos e de todo o universo. O Brasil, o que se faz nesse momento no Brasil de políticas públicas é a vergonha do cosmos. Eu tenho uma poesia, eu não tenho ela aqui agora,
que fala que de toda a exuberância do cosmos, toda, os humanos ainda se acham capazes de matar um diferente, um LGBT. Quem ele acha que é? Tá? Ou Exatamente. bater numa mulher até a morte, ou não deixar ela usar um batom. Quem ele acha que é? Para nós que já evoluímos, graças a Deus, a gente vê quanto essa pessoa precisa evoluir. E se ele quiser ajuda, leia, querido, leia. Leia poesia, não leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Isso não, isso vai lhe confundir e vai se tornar ainda mais agressor. Leia poesia, leia romance, leia história, leia alguma coisa que te faça evoluir como ser humano. Tá? Leia livro da Palmira Reine, leia meus livros, leia livros de tanta gente boa que tem aqui nesse plano, ainda no planeta Terra, né? Mas evolua, querido, evolua. Tá feio, vamos dizer assim, né? Genocídio, políticas genocidas e o próprio ódio, né? O Sim, que a gente tem agora, o ódio pelo diferente, o ódio pelo sim. outro, o ódio por aquele que não compartilha da sua orientação sexual, o ódio pelo negro, o ódio pela mulher, o ódio pela criança. Você Sim, veja que o menino de 4 anos foi caramba. assassinado pelo Para padrasto. dar Isso é prazer, ódio. para dar prazer a ele de bater. Isso, e também porque passa por uma questão patriarcal, porque ele queria a mulher só para ele. E o filho dividia a atenção com a mãe. Sim. Então ele queria a mulher só para ele, não podia ter uma criança para dividir, E né? quantos É, desses existem por aí? exatamente. E aí, poxa, a gente vê que realmente a gente se pergunta, né? O que estamos fazendo e onde estamos indo? E O que onde remete à poesia anterior. Acho que até Deus tem medo de nós. exatamente. Até Deus tem medo Tem de medo nós. de nós. Bem dito mesmo, tá? E nós não temos nada para registro dos habitantes cósmicos. Palmira, nós estamos chegando ao final. Hoje nós tivemos uma live, nós nos comprometemos, selecionamos cada uma 3 poesias para a gente poder estar lendo, né? E acho que foi assim muito proveitoso. Nós abrimos um leque de pensamento para aqueles que são inteligentes, para aqueles que conseguem aceitar o diferente, que estão evoluindo e que ou já evoluíram, né? E que podem levar nossa fala, nossa leitura para tanta gente que precisa. Né? Obrigada por aceitar meu convite, por ajudar eu até escrevi alegrar o mundo, mas nesse momento, por nos ajudar a reeducar seres humanos involuídos. Tá? Quiser fazer seus comentários e passar suas mídias sociais, fique à vontade. Muito obrigada, Ero. Então, para quem me segue aqui no Palmira Heine, é um Instagram só de literatura infantil, mas também tem um Instagram de poemas, que é @poemas de alforria. Quem quiser me seguir lá, certo? Que eu compartilho minhas poesias lá. Então, foi um prazer compartilhar esses momentos com você. E é isso, gente. Muito obrigada também a todo mundo que está aí na live. Eu que agradeço ter aceitado, né, e dividir as suas poesias com a gente, compartilhar suas poesias tão lindas com a gente e nos ajudar a educar gente que precisa do nosso apoio, que na verdade precisam, né? Para quem quer me seguir nas minhas redes sociais, você pode me seguir no Face, h.ricken, autora, letrinha H, tá? Ou no Insta, HRicken, ou no YouTube, Ironizando. Para o YouTube, os programas são gravados aqui, depois eles são editados e vão para o YouTube. Eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo. Deixa eu ver quem está conosco aqui, se eu consigo ver. Deixa eu, só um minuto aqui. Tanta gente. Eu tenho uma dificuldade visual muito grande, gente. Vocês me perdoem, não consigo ler hoje, mas tem bastante gente nos seguindo e eu agradeço a participação de todos vocês aqui. Tá?
Todos os sábados nós temos Poetizando com Mulheres, onde a gente traz um novo assunto. Né? Semana passada nós celebramos a vida, que era a celebração de Páscoa, então a gente trouxe isso de uma forma diferente, que é a celebração da vida. Hoje nós trabalhamos um conceito um pouquinho diferente, que são poesias impactantes de evolução. E, aliás, a palavra evolução surgiu no decorrer dessas leituras e, de fato, foram poesias impactantes que faz com que a pessoa que leia evolua um pouco, e essa é a nossa responsabilidade social. Né? Obrigada, querida. Meu Deus, eu estou hoje lerda demais. Faz parte Palmira. do show, Palmira. E até semana que vem, na quarta, eu estou com a Gislaine Teixeira, com um assunto bem inusitado e vai ser surpresa para vocês. Gente, obrigada e até semana que vem. Beijo. Tchau, obrigada. Beijo. Beijo.